Olá, eu sou Juliano Alcântara, treinador comportamental e CEO da Prosperi, diretor-geral da Prosperi. E hoje estou aqui com o Reinaldo Tocos, superintendente da FIEP, e falaremos um pouco a respeito de desenvolvimento humano. E esse é o propósito desse trabalho, Reinaldo, para que a gente possa dialogar um pouco a respeito do desenvolvimento humano e de todas as habilidades em termos comportamentais que a gente pode agregar valor a quem nos ouve, a quem nos assiste, para tirar algumas dicas, alguns insights. Então, de antemão, obrigado pela sua presença, sua participação. Para mim é muito importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eventualmente poder contribuir. Que joia. Reinaldo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, para que as pessoas também possam te conhecer um pouco e, quem sabe, da sua trajetória mais recente. Sei que você tem várias empreitadas e de qual você gostaria de nos deixar aqui? A empreitada mais recente, né, vindo de uma carreira de praticamente 30 anos dentro da indústria. Ótimo. Desde gerente de produção em uma pequena indústria até gerente industrial numa indústria porte médio, e a partir daí prestando consultoria através da área de assessoria técnica do Senai. Perfeito. E agora, recentemente, nos últimos 2 anos, o desafio da superintendência da FIEP. Bem desafiador, não é mesmo? Ter à frente, assim, até um ano que mexe bastante com a política, com o país. Muitas coisas devem mudar por aí à frente, né? Foi bem desafiador nesses últimos 2 anos, porque pegou justamente um final de crise, né? Ou no meio da crise. Ou esperamos que já seja o final, né? Chegou no pico da crise e agora estamos conseguindo reverter, né? Então, foi um desafio muito grande, não só no sentido dos indicadores econômicos, mas também de todo um repensar da própria instituição, da própria organização, no sentido de reduzir custos, racionalizar processos e você se adequar às restrições desse momento. Então, isso foi um desafio grande e construtivo. Ele acaba que você constrói em si mesmo uma capacidade maior de enfrentar as dificuldades, né? A gente está aqui num café, né? E já de antemão agradeço o Orna Café, que nos recebe aqui de braços abertos. Enquanto a gente fala, tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. Sem dúvida. E é assim que funciona a vida, não é mesmo? Quando a gente nota que os ventos mudam, como que a gente consegue manter uma concentração, uma intenção? E gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, diante dos desafios que existem, né, na sua empreitada. Como você faz para liderar? Como você faz em relação à gestão de pessoas dentro da organização? O maior desafio em tempos de crise é você não só ser assertivo, mas ser rapidamente assertivo. Porque as dificuldades, elas levam você a ter uma velocidade maior na tomada de decisão, porque as coisas acontecem muito rapidamente. E à medida que nós vamos avançando no tempo e nas tecnologias, a gente sabe que vamos precisar amanhã de uma velocidade maior do que aquela que estamos imprimindo hoje. E, logicamente, isso não é um desafio só para o gestor, é um desafio para todos, principalmente para aqueles que estão na operação, nas equipes. Então, essas pessoas, elas precisam não só estarem conscientes dessa necessidade, mas serem estimuladas e serem apoiadas para que elas possam efetivamente conseguir assumir os desafios e vencê-los. Excelente. E o que você diz me remete à questão de medos, porque quando os desafios aparecem, as circunstâncias mudam, é muito provável que as pessoas sintam medos, receios e de enfrentar tudo isso. Então, quando você fala a respeito de estímulo e de as pessoas terem certa atenção a se adaptarem a esse novo cenário, acredito que isso faz a grande diferença, né? Exatamente. Esses dias eu li até um texto que fala sobre medo e a pessoa foi bastante feliz no exemplo. Exemplificou da seguinte forma, que o medo, muitas vezes, é como um perfume que você passa em si antes de sair de casa. Olha. Né?
Então, muitas vezes a pessoa sai já com uma película de medo em todos os seus sentidos. E isso, logicamente, tem o lado bom, Sim. que você passa a ser mais precavido em relação a algumas coisas, mas, por outro lado, pode ser um bloqueador na hora de tomar a decisão. Caramba, olha só Então, que coisa... as pessoas elas devem, logicamente, ser precavidas e serem assertivas no sentido de perceber aonde estão os maiores riscos, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um grau de ousadia no sentido de avançar e quebrar as barreiras e progredir. Porque não existe progresso, não existe sucesso sem que a pessoa possa vencer, muitas vezes, seus próprios medos. E isso tem muito a ver com o esforço, né? Porque a questão de se esforçar naquilo que, de fato, deve se moldar, eu acredito muito no molde. Então, entre os fundamentos da Prosperi, né, eu defendo nas minhas palestras, treinamentos, seminários, alguns fundamentos. Um deles é identificar os pontos de melhoria que nós temos e persistir nessa melhoria, porque simplesmente identificar, que já é um grande passo, isso não muda, mas o molde, né, ao qual eu afirmo é na persistência dessa melhora. Exato. E aí é que entra bem a questão de se relacionar com outras pessoas que possam te estimular, visualizar esses pontos de melhoria. Você assistir ou ler situações que aconteceram com outras pessoas. Ter referências, né? Ter referências. E algo que eu acho essencial, nós devemos ter o cuidado de não sermos apenas reativos. Muitas vezes, em função da velocidade que você tem que imprimir na tua gestão, na tua liderança, na condução dos seus processos, muitas vezes você fica reativo demais. Você só reage, reage a estímulos. Mas, em alguns momentos do dia, ou pelo menos uma vez por dia, ou se não conseguir naquele dia, faça pelo menos com certa periodicidade, olha só, uma reflexão sobre as suas próprias atitudes. Perfeito. Tente ser um pouco proativo em relação àquilo, a forma ou a maneira como você vem conduzindo não só a tua vida profissional, mas muitas vezes a vida pessoal. Perfeito. Uma reflexão sobre as suas próprias atitudes leva a uma assertividade maior e a compreender melhor as pessoas que estão ao seu redor. Olha só que valioso isso que você está dizendo, Reinaldo. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é bacana fazermos alguns parênteses, algumas paradas para reflexão, bem por conta do objetivo desse trabalho que a gente está propondo. Quando você fala em reação, ser reativo, a gente pode ser até um coadjuvante de alguns projetos, ou seja, as coisas estão acontecendo e eu reajo diante desses projetos que estão acontecendo. Agora, quando eu me torno protagonista dos meus projetos, é bem essa questão de refletir, de parar, de ousar em ver para dentro da gente mesmo, né? O que eu posso melhorar? Como é que estão as minhas ações, o meu comportamento e melhorar nisso. E aí é que não dependo de outros fatores para reagir perante ao que acontece. Exatamente. Os fatores externos, por exemplo. E essa questão do protagonismo, você precisa ser também, ser bastante consciente com relação ao protagonismo, porque muitas vezes você não consegue ser protagonista 100% do tempo. Perfeito. Muitas vezes você tem que ter a capacidade de discernir se para aquele projeto, para aquele desafio, você é de fato o protagonista adequado. Ou se você não pode ser um bom coadjuvante e entregar o protagonismo para uma outra pessoa que pode fazer aquilo com mais assertividade. Olha só, e eu concordo plenamente com o que você diz, no sentido de eu estou, por exemplo, nessa minha empreitada, mudando. Aqui mesmo nessa ação das entrevistas, desse bate-papo que estamos tendo, é uma inovação para mim, perfeito? E obviamente, eu não sou protagonista em captar imagens, áudio, então eu não sou protagonista nesse quesito. Então, nesse eu posso ser coadjuvante sem problema algum. Lá que vai realizar isso. E tem pessoas que são especialistas nisso e contar com isso. Então é aquela coisa de eu ser bom em tudo. Não há necessidade, mas ser especialista em algo.
E aí é nisso que você se refere, o protagonismo e nas relações bastante conscientes, onde eu posso ser coadjuvante sem problemas? É disso que você fala? Exatamente. Você precisa ser consciente e ter a humildade, muitas vezes, Ótimo. de entregar o protagonismo para outra pessoa que conscientemente vai fazer aquilo com mais propriedade e com maior resultado de sucesso, maior probabilidade de sucesso. E aí eu já faço um link com esse ponto que chegamos na nossa conversa, quando se trata de liderança. Eu tenho, né, na minha história aí, há mais de 10 anos estudando a respeito de liderança, o autoconhecimento, as relações pessoais, e quando se fala de liderança, pode ainda ter uma compreensão de que eu lidero você. Eu gosto de dizer que a liderança é uma via de mão dupla, ou seja, eu me permitir ser liderado também é um fator de liderança, porque em algum aspecto você tem uma maior capacidade de direcionamento, orientação, discernimento do que eu naquele determinado projeto, então eu tenho consciência de que eu posso ser liderado naquilo. Faz sentido isso? Faz sentido. As pessoas têm que ter consciência do objetivo comum. Perfeito. O objetivo comum é que faz com que as forças entrem em sinergia e as pessoas passem a remar todos no mesmo sentido para que o resultado seja alcançado de forma mais consistente. E se nós formos agora para um avanço, quando você olha para 2018, perfeito? Muitos desafios nós temos aí pela frente e gostaria que você falasse um pouco de quais seriam habilidades essenciais em termos comportamentais que as pessoas poderiam dar atenção para enfrentar os desafios que vêm por aí. O ano 2018 é um ano bastante emblemático porque, em função dos indicadores econômicos, né, nós acreditamos realmente que vai ser um ano de transformação. Não vai ser um ano de recuperação, mas vai ser um ano de virada, um ano de transformação. E para que essa transformação ocorra e as pessoas possam conseguir realizar aquilo que planejaram, é necessário principalmente uma capacidade de adaptação às condições com uma rapidez maior. Então, o trabalho em equipe ele é essencial. Você trabalhar as equipes de tal forma que elas se percebam dentro de um mesmo objetivo. Que as pessoas efetivamente se sintam uma engrenagem de um mecanismo maior. Excelente. E que cada um, com a sua participação, por menor que seja, vai fazer com que o mecanismo funcione adequadamente e que os resultados sejam atingidos e as metas atingidas e lá na frente todos possam celebrar. Existe, inclusive, né, no meu ponto de vista, forças bastante propulsoras para que ajude as pessoas a disseminar essa necessidade de percepção do que precisa ser moldado, mudado, uma força para se adaptar a isso e o quanto mais ágil for, melhor. Você vê isso como uma contribuição em níveis organizacionais, onde eu quero chegar? As organizações, as empresas, as instituições têm pensado nisso ou você vê muito mais pessoas individualmente pensando nisso? Não, as organizações elas têm pensado nisso. No caso específico da nossa organização, nós temos um planejamento anual, que ele não é rígido, ele pode sofrer uma série de modificações. Sim. Em função de necessidades que surjam no meio do caminho, mas o nosso objetivo é fazer com que as pessoas não só se sintam parte da organização, uma parte importante e responsável da organização, mas também que elas se percebam como indivíduo, como colaborador e possam melhorar a sua capacidade de entrega e fazer com que a organização possa perceber da mesma forma a sua entrega e, logicamente, que a organização possa mostrar para esse colaborador que existe um horizonte mais luminoso, mais brilhante e mais próspero, não só
para a instituição, mas para todos aqueles que contribuem. E isso faz parte do crescimento, da contribuição de cada pessoa e instituição, né? Sem dúvida. Nós estimulamos que as pessoas tomem iniciativas e procurem melhorar no seu dia a dia e saibam fazer também as perguntas certas. Que eles reflitam sobre a sua atuação e o contexto como um todo e possam formular as perguntas adequadas e ter as respostas que eles precisam. E a cada refino das perguntas, ou seja, potencializando perguntas, mudam-se as respostas, né? Sem dúvida. Recentemente Uma boa resposta muitas vezes depende de uma boa pergunta. Excelente pergunta. Reinaldo, uma das questões que me chama muita atenção foi durante o trabalho que nós fizemos o ano passado e culminou lá com uma palestra falando sobre habilidades de excelência, sobre inteligência emocional, comunicação, relações pessoais e organização em método. Na montagem desse trabalho, o que me chamou bastante atenção foi a ação da Casa das Indústrias e que repercutiu muito positivamente em 2017 e acredito que esse projeto tende a crescer muito em 2018. Queria que você falasse um pouco a respeito disso e o quanto isso tem um link do nosso assunto de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Como é? O projeto da Casa da Indústria foi um projeto que foi pensado justamente para que a sinergia entre as empresas, principalmente os sindicatos que representam as empresas, pudessem ter uma troca não só de experiências, mas também fortalecer a sua possibilidade ou a sua capacidade de representar bem os seus associados. Quando você coloca organizações diferentes, mas que têm objetivos comuns, a conviver e compartilhar mesmos espaços e mesmas responsabilidades, automaticamente a sinergia acontece e as pessoas passam a se ajudar, independente de ser uma necessidade minha ou do meu vizinho, porque os problemas são semelhantes, as soluções também serão. Eu às vezes falo em tom de brincadeira, mas certamente com fundo de verdade, somos da mesma espécie, devemos ter os mesmos problemas, não é mesmo? E em termos organizacionais, ou seja, corporativos, isso deve acontecer também. E aí quando você propicia um ambiente bastante canalizador de ideias, de fatores que proporcionam ou impulsionam essa troca de informações, facilita, não é isso? Sem dúvida. Eu sempre digo que a globalização ela trouxe menos recursos humanos, né? Menos pessoas nos processos, com o dobro de responsabilidades e tarefas. Então, acontece que no dia a dia, na rotina, no desenvolvimento dos seus processos, as equipes muitas vezes ficam ensimesmadas, elas ficam cada um tratando do seu quadrado, né? Sim. E quando você tem a oportunidade de trabalhar conjuntamente situações organizacionais e fazer com que as pessoas, independentemente de onde elas atuam dentro da organização, possam perceber a organização como um todo e a sua responsabilidade nesse todo, automaticamente você cria um espírito de corpo que faz com que as pessoas se ajudem e se fortaleçam na busca de um objetivo comum. Isso tem a ver com liderança, né? É um tema que a gente fala muito nos treinamentos, seminários, workshops que entregamos através da Prosperi, que a liderança tem uma via de mão dupla, ou seja, às vezes eu sou protagonista e às vezes sou coadjuvante, e até discernir em que projeto eu sou protagonista e aquele que eu não sou, para permitir que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas sejam protagonistas de seus projetos também
E linkando com o que você já me falou em outras ocasiões, que as organizações que são apenas paredes, elas não fazem as coisas, e sim são as pessoas. Queria que você tecesse alguns comentários a respeito disso. As pessoas é que fazem a diferença. A organização, ela tem a obrigação e o dever de manter as pessoas conscientes das suas responsabilidades, ter claro os objetivos e as expectativas que se tem em relação a cada uma das suas áreas de atuação e das pessoas que ali atuam, e fazer com que as pessoas tenham não só tempo para refletir sobre suas próprias ações, mas o apoio e a estrutura para que isso aconteça da melhor forma e buscando os melhores resultados. Você vê hoje uma realidade, organizações e pessoas buscando esse desenvolvimento? É muito comum nós termos uma iniciativa pessoal de alguém que refletiu sobre suas próprias atitudes, seja no aspecto técnico ou no aspecto comportamental, e ir atrás de uma solução ou de um apoio para essa solução. E a empresa tem que estar receptiva a essas questões, porque as pessoas, assim como as rotinas, elas também sofrem necessidade de mudança. A todo dia você tem que ser diferente para ter um resultado melhor no processo que também evoluiu. Então nós temos que evoluir, não só como pessoas, mas como profissionais. Já dizia o filósofo Diógenes, né? Ele dizia que uma pessoa não se banhará 2 vezes no mesmo rio. Isso porque as pessoas mudam e a água já não é a mesma. Ou seja, nós temos que, de forma permanente, estarmos buscando o nosso melhor. E o nosso melhor não só como pessoas, mas o nosso melhor como parte de um todo, em busca de um objetivo comum da organização. Excelente, eu acredito que com isso a gente pode encerrar o nosso bate-papo em alta, pois uma reflexão como essa é de fato de se fazer pensar. E o objetivo de gravarmos esse bate-papo, a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, é de fato tirar proveito de tudo isso. E enquanto nós estamos abertos a aprender, no estado emocional de aprendizagem, a todo momento estamos aprendendo. É um livro, é um filme, é uma conversa, é um diálogo, a todo momento ensinando e aprendendo. Esse é um estado onde realmente a água é diferente, as pessoas são diferentes. Então a gente se adapta e tira proveito de tudo isso. Isso mesmo. Então a mensagem que eu deixo é, não só para o colaborador, mas para o gestor: reflita sobre suas atitudes e prospere. Adorei! De novo, muito obrigado, Reinaldo, pela sua disponibilidade, e espero contribuir não só nesse bate-papo, mas que 2018 seja próspero para todos nós. Vai ser. Valeu, amigo.